gente vai Amém. ver. É isso. Du, mas aqui nós estamos. Você fez o dia. Você fez 10, mas parou no metade, não foi? Isso, na metade, é isso aí. Ok. Então tá Hoje bom. Então nós. você é a palavra. Amém. Gente, como é que vocês estão? Graças a Deus, eu estava, enquanto eu dirigia, fui ouvindo aí a vossa conversa, louvado seja Deus. Então, vamos aqui para as profecias, continuar aqui o capítulo 10. Nós, na semana passada, nós vimos até, se alguém se lembra, identificamos o anjo do capítulo 10 e vimos que esse anjo é Jesus, né? Jesus Cristo, que tem o livro, o livrinho aberto na mão, porque no capítulo que havíamos estudado, ele tinha o livro fechado, Apocalipse 5, o livro estava fechado, selado com 7 selos. E o Cordeiro foi abrindo o livro e agora esse livro aparece aberto. Mas nós entendemos que esse livro fechado, ele é o livro de profeta Daniel, que foi um livro fechado até ao tempo do fim. E depois falamos também do mistério de Deus que vai se cumprir quando o toque da última trombeta for tocada, que é a trombeta que nós estamos à espera, a trombeta da volta de Jesus. Quando essa trombeta for tocada, vai se cumprir o mistério de Deus. E então vamos continuar aqui no verso 8. Né? Eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês. Nós havíamos ficado no verso 8. Bora lá. Eu acho que eu já tenho aqui autorização para partilhar. Vou compartilhar agora. E aqui no verso, na pergunta 3 fala assim: o que João ouviu e que ordem lhe foi dada. Vamos ver mais 2 versos. Vou pedir um voluntário e uma voluntária que lê para nós esses 2 versos aqui. Que João viu e ouviu, né? Aqui no verso 8 e 9. Alguém pode ler, por favor? A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o, e certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Olha, obrigado. Obrigado, Fernanda. Então, o que acontece? Há uma voz, né? A mesma voz que disse para o profeta João não escrever aquilo que os 7 trovões falaram. É a mesma voz que dá agora a ordem, né, para João tomar o livro que está na mão do anjo em pé. Por outras palavras, essa ordem foi dada a João para que ele viesse na mão de Jesus, na mão de Cristo, e tomasse o livro. E aqui a voz já diz para ele, né? Você vai comer esse livro, ok? Vai tomar, mas você vai comer e vai ser doce na boca, mas quando chegar no teu ventre vai ser amargo. Então, o anjo, ou melhor, João foi, né? Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o. Como é que a gente entende o que Jesus está falando aqui para João? Porque João foi para tomar o livro na mão de Cristo, que está aberto, e Cristo diz, né? Toma, devora-o. O livro era um livro fechado. Mas é lógico, gente, há outros teólogos dentro da igreja que interpreta que seja um outro documento que estava na mão do anjo. Mas a coisa boa é que isso não vai interferir na nossa salvação. Se você crê, por exemplo, que é um testamento, como, por exemplo, crê o Dr. Rodrigo Silva, ele diz que é um testamento que estava na mão do anjo. Não vai influenciar a tua salvação. Se você crê que é o livro de Daniel, também não vai influenciar. Mas a igreja, ela crê que realmente faz mais sentido porque o livro de Daniel era um livro selado, e vamos ver hoje, até o tempo do fim. Antes do tempo do fim, todas as pessoas que estudavam o livro de Daniel não compreendiam de uma maneira, é, de uma maneira
que deviam compreender até que chegasse o tempo do fim. Por exemplo, Isaac Newton também estudou o livro de Daniel, sabia? É verdade, Isaac Newton escreveu algumas coisas do livro de Daniel. Mas é lógico que não entenderam todo o livro, porque Deus falou que o livro de Daniel seria entendido quando chegasse o tempo do fim. E o tempo do fim, vamos ver hoje que ele chega em 1798. Vamos chegar lá. Mas vamos ficar por aqui. Se você crê que o livro é um testamento, o livro de Daniel, não vai importar, porque não vai influenciar na salvação, ok? Mas João vai agora e pega o documento, né? Pega esse livro que havia sido selado, mas agora está aberto, e começa a comer o livro, né? A abrir o livro. Eu quero que vocês agora prestem atenção para alguns acontecimentos que aconteceram na história. Porque o livro, de uma maneira geral, Cleidinha, tem a história da humanidade. Por isso é que no capítulo 5, João chorava. Ele chorava porque não tinha ninguém digno para abrir esse livro. Ele chorava. Mas a boa notícia é que um dos anciãos falou assim: João, não chores, que nós achamos alguém. E é o leão da tribo de Judá que vai abrir o livro. Percebe? Então, João teve alegria, porque alguém pegou o livro para abri-lo. O livro tinha história da nossa terra, e João queria ter acesso, como é que as coisas iam findar, como é que seria o fim. Não tendo ninguém para abrir o livro, ele ficou triste, lógico. Agora, eu quero mostrar para vocês, se esse livro é o livro que contém a história da humanidade, como nós cremos que o livro de Daniel, né, tem a história da humanidade, que começa lá com o quê? Com Babilônia, e termina com o quê? Com a pedra que vem bater na estátua. É a nossa história. Agora, prestem atenção de alguns eventos que aconteceram na nossa história, a história da humanidade. O primeiro dele, que eu quero falar para vocês, é o terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1 de novembro de 1755. Por que nós tomamos esse terremoto como algo muito significativo? Gente, nessa altura, no século XVIII, esse tem sido o terremoto que mais se fala até hoje. E tem sido o terremoto mais devastador. Pelo fato de que, em 2 minutos, causou muito estrago. Porque o terremoto veio acompanhado com um tsunami que invadiu a cidade de Lisboa, matou muita gente, ok? E foi sentido no globo todo. Pessoas na África sentiram o terremoto, pessoas na América sentiram o terremoto, né? Na Europa, na parte norte da Europa, sentiram o terremoto, então foi muito violento esse terremoto, ok? Esse é um dos eventos que, na altura do terremoto, os filósofos falaram muito, foi notícia, foi manchete no jornal por todo o mundo, esse terremoto de Lisboa. A seguir, nós falamos, olha só a sequência dos eventos. 1755, acontece o terremoto de Lisboa. A seguir, na Nova Inglaterra, que agora é Estados Unidos, acontece o escurecimento do Sol e da Lua. Quando você dá um Google, escurecimento, o dia mais escuro da Terra. Lá vai aparecer para você, 19 de maio de 1780, o escurecimento do Sol e da Lua. E são eventos que Cristo havia falado que havia de acontecer antes dele regressar. Então, 2 eventos, terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol e da Lua, e também um evento muito importante,